Mas Thomas passava dias inteiros fechado na clínica e ela ficava sozinha em casa. Felizmente que ainda tinha um Karenin para ela o levar a passear. Quando voltava para casa, sentava-se diante de um manual de alemão ou de francês, mas dava-lhe uma grande tristeza e não conseguia concentrar-se. Muitas vezes punha-se a pensar no discurso que Dubček fizera na rádio depois de vir de Moscovo. Não se lembrava já de nada do que ele dissera, mas ainda tinha nos ouvidos aquela sua voz tão trêmula. Pensava nele. Soldados estrangeiros tinham-no feito prisioneiro no seu próprio país, a ele, chefe de um Estado soberano. Tinham-no levado, tinham-no mantido sequestrado durante 4 dias a algures nas montanhas da Ucrânia. Tinham-lhe dado a entender que iam fuzilá-lo como tinham fuzilado 12 anos antes o seu precursor húngaro Imre Nagy. Depois tinham-no transferido para Moscovo. Tinham-no mandado tomar banho, fazer a barba, vestir-se, pôr uma gravata. Tinham-lhe anunciado que já não o destinavam ao pelotão de fuzilamento. Tinham-lhe ordenado que voltasse a considerar-se como um chefe de Estado. Tinham-no feito sentar a uma secretária à frente de Brezhnev e tinham-no obrigado a negociar. Voltara humilhado e fizera o seu discurso a um povo humilhado. Estava tão humilhado que quase não conseguia falar. Teresa nunca mais há de esquecer as pausas atrozes que ele fazia no meio das frases. Estaria no limite das suas forças? Estaria doente? Tê-lo-iam drogado? Ou não era senão o desespero? Se não restasse mais nada de Dubček, restavam pelo menos esses longos e atrozes silêncios durante os quais não era capaz de respirar, durante os quais tentava tomar fôlego perante um povo inteiro colado aos aparelhos de rádio. Nesses silêncios estava todo o horror que se abatera sobre o país. No 7º dia de ocupação, ouvira aquele discurso na sala de redação de um jornal diário que se tornara durante esses dias no porta-voz da resistência. Todos os que estavam naquela sala a ouvir Dubček o odiavam nesse momento. Reprovavam-lhe o mau compromisso ao qual dera o seu consentimento. Sentiam-se humilhados com a sua humilhação e a sua franqueza ofendia-os. Mas agora, em Zurique, ao pensar nesses momentos, não sentia qualquer desprezo por Dubček. A palavra fraqueza deixara de soar como um veredito. Mesmo com um corpo de atleta como Dubček, somos sempre fracos, quando confrontados com uma força superior. Sentia-se subitamente atraída por essa fraqueza que então lhe parecera insuportável, repugnante, e que a fizera deixar o seu país. Compreendia que fazia parte dos fracos, do campo dos fracos, do país dos fracos, e que lhes devia fidelidade, precisamente por serem fracos e tentarem tomar fôlego no meio das frases. Sentia-se atraída por essa fraqueza como se tivesse vertigens. Sentia-se atraída porque também ela se sentia fraca. Tinha outra vez ciúmes e as mãos a tremer. Apercebendo-se disso, Thomas fez o gesto do costume. Pegou-lhe nas mãos para acalmá-la com a pressão dos seus dedos. Ela escapou-se-lhe. O que tens? Nada. Queres que eu faça por ti? Quero que sejas velho, que tenhas mais 10 anos, mais 20 anos. Queria dizer com isso, quero que sejas fraco, que sejas tão fraco como eu. Capítulo 27. Karenino nunca vira com bons olhos aquela ida para a Suíça. Karenino detestava as mudanças. Para os cães, o tempo não anda em linha reta. O curso do tempo não é um movimento contínuo sempre a direito, cada vez mais para diante, de uma coisa para a coisa seguinte. Para eles, o tempo descreve um movimento circular como o tempo dos ponteiros do relógio, porque os ponteiros também não andam sempre estupidamente a direito, mas à volta do mostrador, dia após dia, na mesma trajetória. Em Praga, bastava comprarem um sofá ou mudarem uma jarra de flores de sítio para Karenin se indignar. Ficava com o sentido do tempo perturbado, um pouco como aconteceria aos ponteiros se lhes mudássemos os números do mostrador. No entanto, conseguiu em pouco tempo restabelecer no apartamento de Zurique a maneira como costumava empregar o tempo e os seus antigos rituais. De manhã, como em Praga, reunia-se-lhes de um salto na cama para inaugurar o dia. A seguir ia com Teresa fazer as primeiras compras da manhã e, como em Praga, também passara a exigir que o levassem regularmente a passear.
Karenin era o relógio da vida deles. Nos piores momentos de desespero, Teresa esforçava-se por se convencer a si própria que tinha de aguentar por causa desse cão ainda mais fraco do que ela, e talvez ainda mais fraco do que Dubček e do que a sua pátria abandonada. Um dia, quando voltavam de um passeio, o telefone estava a tocar. Teresa levantou o auscultador. Era uma mulher que perguntou em alemão se Thomas estava. Mostrava-se impaciente e Teresa pensou adivinhar-lhe uma ponta de desprezo na voz. Quando respondeu que Thomas tinha saído e não sabia quando voltava, a mulher desatou a rir do outro lado e desligou sem se despedir. Teresa sabia que não devia dar qualquer importância ao caso. Era provavelmente uma enfermeira do hospital, uma doente, uma secretária ou outra pessoa qualquer. Mas sentia-se tão perturbada que não conseguia concentrar-se. Percebeu que perdera a pouca força que ainda tinha em Praga e que era absolutamente incapaz de suportar um incidente, afinal de contas, bem fútil. Quem vive no estrangeiro deixa de ter por debaixo de si a rede de segurança que é, para todo o ser humano, o país natal, o país onde se tem a família, os colegas, os amigos, e onde é fácil fazermos-nos entender na língua que conhecemos desde crianças. É certo que em Praga dependia de Thomas, mas só pelo coração. Aqui dependia dele para tudo. Se ele a deixasse, o que aconteceria a ela? Estava condenada a passar a vida inteira no terror de o perder? Punha-se a pensar que aquela relação repousava num erro desde o princípio. Anna Karenina, o livro que levava bem apertado debaixo do braço naquele dia, era o bilhete de identidade falso de que se servira para enganar Thomas. Tinham feito a vida num inferno um ao outro, embora se amassem muito. E era bem verdade que se amavam. Isso era a prova de que a culpa não era deles, dos seus comportamentos ou do seu sentimento lábil. A culpa era da incompatibilidade que havia entre eles por ele ser forte e ela fraca. Ela era como Dubček, a fazer pausas de meio minuto no meio das frases. Era como a sua pátria a gaguejar, a tentar tomar fôlego sem conseguir falar. Mas era precisamente o fraco quem devia saber ser forte e partir, quando o forte se encontrava demasiado fraco para poder sequer ofender o fraco. Era nisto que Teresa estava a pensar. Depois, apertando a cara contra a cabeça felpuda de Karenin, murmurou: "Não te zangues, Karenin, mas acho que temos de mudar de casa outra vez." Capítulo 28. Com a sua pesadíssima mala por cima da cabeça e Karenin enroscado aos pés, Teresa seguia encolhida a um canto do compartimento. Pôs-se a pensar no cozinheiro do restaurante onde trabalhava quando vivia com a mãe. Nunca perdia uma ocasião de lhe dar uma palmada no rabo e dissera-lhe por mais de uma vez à frente de toda a gente para ir para a cama com ele. Estranho era estar agora a pensar nele. Era a encarnação de tudo o que lhe causava repugnância. Mas agora só tinha uma ideia fixa, que era ir ter com ele para lhe dizer: "Dantes querias ir para a cama comigo, pois aqui me tens." Tinha uma vontade brutal de fazer qualquer coisa que a impedisse de voltar atrás. Tinha vontade de anular brutalmente os últimos 7 anos da sua vida. Eram as vertigens, um inebriante, um incontrolável desejo de cair. Poderia talvez dizer que ter vertigens é embriagarmos-nos com a nossa própria fraqueza. Temos consciência da nossa fraqueza, mas, em vez de resistir-lhe, queremos abandonar-nos a ela. Embriagamo-nos com a nossa própria fraqueza. Queremos ficar ainda mais fracos, cair por terra em plena rua, à frente de toda a gente, ficar por terra, ainda mais abaixo do que a terra. Estava convencida de que não ficaria em Praga e que deixaria de ser fotógrafa. Voltaria para a cidadezinha de onde a voz de Thomas a arrancara. Mas, uma vez chegada, tinha de ficar uns tempos em Praga para tratar de algumas coisas práticas. E assim, ia adiando o momento da partida. De forma que, ao fim de 5 dias, Thomas apareceu inesperadamente em casa. Karenin saltou-lhe para a cara, poupando-os durante algum tempo à necessidade de falar. Estavam em frente um do outro, no meio de uma planície nevada a tremer de frio. Depois, como amantes que ainda não se beijaram, aproximaram-se um do outro. Thomas perguntou-lhe: "Está tudo bem?"
Está. Foste ao jornal? Não. Telefonei para lá. E então? Ainda não sei nada. Estou à espera. De quê? Teresa não respondeu. Não podia dizer-lhe que era dele que estava à espera. Capítulo 29. Voltemos àquele momento já nosso conhecido. Thomas estava desesperado e com dor de estômago. Só adormeceu muito tarde. Alguns instantes depois, Teresa acordou. Os aviões russos continuavam a cruzar-se no céu de Praga e era difícil dormir com a barulheira. O primeiro pensamento que teve foi: ele voltara por causa dela. Por causa dela, mudara de destino. Agora já não era ele que era responsável por ela. Daí em diante, ela é que era responsável por ele. Parecia-lhe uma responsabilidade superior às suas forças. Depois lembrou-se. Ontem, Thomas aparecera à porta de casa e, alguns instantes depois, tinham dado 6 horas numa igreja de Praga. Quando se encontraram pela primeira vez, ela tinha acabado de trabalhar às 6. Viu-a à sua frente, sentado num banco amarelo, e ouvia os sinos a tocar. Não era superstição. Era o sentido da beleza que o libertava subitamente da angústia e lhe trazia um desejo renovado de viver. Uma vez mais, os pássaros do acaso tinham poisado nos seus ombros. Tinha os olhos marejados de lágrimas e a sua respiração tão próxima dava-lhe uma sensação de infinita felicidade.